Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast com Leandro Castro. Lembrando sempre, nós estamos deixando o QR Code para as nossas mídias aqui. Como sempre, recebendo pessoas para conversar sobre temas importantes para o nosso dia a dia. Hoje recebendo mais uma pessoa espetacular, doutora Priscila. Tudo bem? Nossa psicóloga da clínica, que faz um trabalho fabuloso na clínica, um trabalho importantíssimo, principalmente tendo em vista, né, o que a gente sempre olha, é que a obesidade é uma doença multifatorial, mas sem dúvida nenhuma um dos fatores mais importantes para algumas pessoas, talvez o mais importante, são esses fatores psicológicos, emocionais ligados à obesidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você acredita nisso também, que é um dos fatores fundamentais? Como é que você vê isso? Olá, tudo bem, Leandro? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, para a gente poder aí trazer uma série de informações para as pessoas que estão tendo condições de ou de fazer a cirurgia ou de buscar, né, a cirurgia. Eu acho que é um momento muito importante. E nós sabemos o quanto que a obesidade hoje, né, tem, infelizmente, crescido, né? Então, sem dúvida nenhuma, é de fundamental importância que o paciente, a pessoa que tem interesse pelo procedimento da cirurgia, tenha a condição, o entendimento da importância de participar de um processo multidisciplinar, com todos os profissionais, incluindo o profissional da psicologia, que eles fogem tanto, né? É, o pessoal tem muito daquele receio ainda, né, daquele chavão de que o psicólogo está aqui para tratar porque eu tenho algum problema mental, alguma coisa assim. Eu acho que está bem longe disso, né? Acho que a terapia mudou muito nos últimos anos, você não acha? Sim, tem mudado bastante, né, até na clínica a gente nós notamos isso, né, o quanto os pacientes começam a olhar de um ângulo um pouco mais diferenciado, mas ainda assim existem, né, bastante restrições, né. Haja visto que eles realmente acham isso: "Ah, eu não vou passar com o psicólogo, porque ele vai identificar que eu tenho ansiedade, e eu não vou poder fazer a cirurgia porque eu tenho ansiedade ou qualquer outro transtorno". Na verdade, o profissional da psicologia, ele vai apoiar todo o restante da equipe e ajudar com que essa pessoa entenda a importância do processo que ele vai passar, né. Vamos começar com uma coisa que eu acho que, talvez, não sei se fala se é uma dúvida de todo Aham. mundo, mas eu acho que é um medo de todo mundo. Acho que as pessoas têm medo de que o psicólogo vá julgá-las. Uhum. E que isso não é uma terapia, é um julgamento moral, é um julgamento da pessoa. Eu acho que esse é um medo que as pessoas têm de começar uma terapia. Ou você não enxerga dessa maneira? Não, é este caminho mesmo. A grande maioria, né, dos pacientes que chegam, eles chegam muito receosos. E aí é claro que a gente vai acolher, mostrar qual é a importância desse trabalho, que não estou ali para julgá-lo, muito pelo contrário, é para apoiá-lo no processo de entendimento, né, como um todo. Eu sempre deixo claro para os pacientes que nos procuram que não é um processo de psicoterapia, né, ele precisa sim estar sendo acompanhado, e eu falo que psicoterapia é para a vida, mas que o meu papel ali é trazer para ele o apoio do entendimento do processo relacionado à questão da cirurgia. E eu sempre indico a psicoterapia. Então nós temos pacientes que acabam: "Ah, poxa, eu tenho gostei". O que que acontece, né, Leandro, muitos pacientes, muitas pessoas, ainda hoje, infelizmente, nunca tiveram oportunidade ou interesse de passar com um profissional da psicologia. Por quê? Porque na grande maioria nós somos ensinados a olhar para a saúde física, né, desde a infância. "Ah, você precisa ir ao médico, fazer seus exames". Não tenho nada, mas todo ano eu vou lá, vou fazer meu check-up. E aquela coisa, né, se você tá bem, tá trabalhando, Tá tudo bem, teoricamente você não tá preciso. bem, né, não tem nenhum problema psicológico, É, emocional, esse tipo de nós não coisa. fomos ensinados, né, então você vai lá, faz o seu check-up ao médico, vai ao dentista, pelo menos sugere-se, né, que vá 1 ou 2 vezes por ano. E no psicólogo, quantas pessoas talvez estejam, passando por situações ou às vezes nem percebem e nunca foram num profissional desse, porque é bobagem, é mimimi, eu dou conta, eu aguento, que bobagem. E no processo da bariátrica, nós sabemos disso, é um processo de muitas alterações, não são poucas, são muitas. E na grande maioria das vezes, essa questão do julgamento traz para essa pessoa aquela situação de que: "Ai, meu Deus, eu não vou falar". E a gente sabe, né, tem paciente que não quer, que não diz a informação correta, como se: "Ah, se eu falar que eu tomo medicação, não vão me aprovar para cirurgia". Então existe julgamento? Existe. E esse julgamento, ele é uma questão social, né. Hoje um pouco menos, a gente tem
uma nova geração que já olha mais para a psicoterapia, que entende que isso é um processo importantíssimo, mas que na grande maioria das vezes as pessoas ainda têm restrição. Nós temos isso, Com né? certeza. Hoje mesmo tive um paciente assim: "Ah, mas eu vou ter que falar com a psicóloga", como se ele tivesse que falar com alguém que, meu Deus, ele vai me barrar. É claro que a gente trabalha em equipe, nós trocamos, né, tudo isso. "Olha, eu acho que esse paciente talvez a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado, esse outro talvez não", mas eles têm uma restrição enorme. E a gente eu acho que a gente vem conseguindo, inclusive, né, no Melhorar. Castro, mostrar para os pacientes, né, eu tenho escutado muito isso: "Nossa, eu pensava que era de um jeito. Nossa, é assim que funciona?". Eu até explico: "Você já viu o que que é uma psicoterapia?", porque eles acham que assim: "Ai, vou chegar lá na frente do psicólogo e aí? O que eu vou falar?". Engraçado, né? Porque a gente trabalha junto, Sim, mas por isso que, talvez até pelo vínculo de trabalhar junto, eu acabo fazendo terapia com uma sim. outra pessoa, porque a gente Lógico, não trabalha dá, né. junto, tem um vínculo ali que é mais complexo, mas ela fala pra mim uma coisa que eu acho que eu repito pra muito paciente, e eu não sei como é que você lida com isso, que é Uhum. assim, o psicólogo trabalha com o que você traz pra ele. Então, se você sentar na frente do psicólogo e não levar pra ele alguma coisa, fica aquele silêncio. Fica, fica, Então, fica. tem que levar, tem que. Tem. Eu acho que é o momento de botar pra fora, né? Sim. De É. deixar fluir. O que que acontece, né, em relação a isso? Existem abordagens, né, dentro da psicologia. E hoje existe uma abordagem que é mais dinâmica, que é, inclusive, que eu trabalho, que é a cognitiva comportamental. Então, a gente trabalha com uma coisa mais no aqui e agora, vamos lá. Então, às vezes, o paciente até vem com essa demanda de, ai, meu Deus, o que que eu vou falar? Na primeira sessão eu tenho que falar, na segunda eu tenho, mas e na terceira? O que que eu vou dizer para essa pessoa? E a gente brinca muito, é um brincar sério, que o seu silêncio já me diz alguma coisa. Né? O teu silêncio já me fala alguma coisa. E é muito ruim, né? Você ficar de frente para alguém e Em silêncio. o que que eu vou falar? Eu não tenho o que dizer. Só que a gente consegue captar, a gente consegue ir trazendo para esse paciente o conforto, né, de que, olha, você está aqui, né, para que a gente se ajude. Você me ajuda e eu vou te ajudando. Agora, se realmente o paciente não traz, ou pior do que isto, traz uma informação que não é a real, não, eu brinco assim, não tenho bola de cristal. Né? Então, se o paciente mentir, por exemplo, num processo de anamnese, como é que eu vou saber? É o que ele está me dizendo. E a Claro gente que a gente tem trabalha ferramentas, né? e a gente trabalha com o que ele traz, né? Com a O tempo verdade. E inteiro. a gente espera sempre que ele traga a verdade, E né? não trazem, né? A gente sabe que Ah, às vezes alguns não são. acontece. Mas é bom quando você ouve do paciente, não, doutor, agora eu vou te falar a verdade. Eu falo, É. puxa vida, eu Aí realmente você já fez espero todo o que você processo, me né? Você fala, fale a nossa, agora eu vou verdade. dizer o que que acontece. E isso é um processo, porque as pessoas têm uma série de medos, de restrições, que faz parte. Né? Eu acho que está melhorando. Tá Percebo bom, que mudou um pouco, mas ainda tem. tem. Vamos falar um pouco sobre a cirurgia bariátrica Uhum. e o nosso trabalho lá no Tá. Instituto. É, todos os pacientes são basicamente obrigados por nós, aí sim é talvez Uhum. uma obrigação, pelos convênios, por nós, por toda a nossa equipe, da avaliação antes da cirurgia ser obrigatória. Agora, essa avaliação ela não é uma terapia, ou Uhum. você considera ela já uma terapia, ou ela é só a nossa avaliação? Não, ela não é um processo de psicoterapia, primeiro pelo tempo, que é um tempo curto, nós estamos ali com aquele paciente, por isso eu sempre falo para o paciente, principalmente aqueles que eu observo que têm uma demanda mais específica, eu oriento, olha, você precisa buscar um outro profissional, ou às vezes o paciente, não, mas é o que eu quero fazer contigo, tá tudo bem, a gente conversa e alinha isso. O acompanhamento psicológico para avaliação de cirurgia bariátrica é uma coisa, e a psicoterapia é uma outra situação. Então, o que que eu costumo explicar para o paciente? Olha, aqui nós não vamos falar da sua vida lá, da sua infância. Não é esse o nosso objetivo aqui. Embora a sua questão familiar seja de fundamental importância, porque nós precisamos entender a rede de apoio, né? Como é que é a rede de apoio desse paciente? Isso para mim é super importante. Acho que para a equipe toda. Então, eu vou explicando para ele, olha, o que a gente vai falarmos aqui vai ser sobre transtornos alimentares, o que é, como deixa de ser, o que que é uma compulsão alimentar. Muitos pacientes, eu tenho compulsão alimentar. Às vezes, e aí você vai avaliar, não é uma compulsão alimentar. É que tudo é compulsão. Eu tenho compulsão alimentar. Às vezes não é uma compulsão, é um exagero. Então, eu vou explicando. O que a gente vai fazer aqui é te clarificar qual é o papel que nós vamos, daqui para frente, ter que adotar, as suas posturas, trabalhar os seus novos hábitos. E a psicoterapia é mais profundo, né? A gente vai tentar entender coisas mais lá do íntimo. Então,
E o tempo, né? Psicoterapia é um tempo indeterminado. Já o nosso acompanhamento, a gente consegue estabelecer algumas sessões. Então, é um processo bem diferente. Acaba muitas vezes, né, Leandro, a gente identificando algumas coisas, mas não é o nosso objetivo. Mas muitas vezes eu acho que é importante deixar claro para os pacientes que o processo que é feito, ele não é impeditivo. Não. Ele é justamente porque a cirurgia bariátrica, até por ela ser eletiva, ela demanda da gente poder tratar antes, né? Se Uhum. identificar alguma coisa que a gente precise trabalhar um pouco antes da cirurgia. Então ela nunca vai ser negada por isso, mas orientada a ter um trabalho Sim. anterior ao processo cirúrgico. E até pegando esse gancho que você está falando, eu costumo falar para o paciente assim, porque assim, a gente vai tentando deixar a pessoa mais à vontade para ver se eu consigo ir, né, identificando algumas coisas. E às vezes eu falo para o paciente, ansiedade hoje, depressão é uma comorbidade para você fazer Sem cirurgia, dúvida. porque você pode melhorar muito no processo do pós-operatório. Pode piorar muito? Pode, depende do paciente saber se acompanhar, né? Manter o acompanhamento. Então, às vezes, eles não falam sobre isso. Ai, nossa, se eu falar que eu tomo uma medicação ou que eu tenho alguma questão, não vão me dar o laudo. Porque a questão é essa, né? O laudo. O laudo. Eles estão pensando no laudo. Eu sempre falo, o laudo é só um documento. O laudo, se você não pegar aqui, você vai pegar em qualquer outro lugar. Não é, nós não estamos lá só para te dar um laudo. Nós estamos lá para te dar um suporte, um apoio, que é uma coisa totalmente diferente. Existem profissionais que vão dar um laudo e não sabem a diferença de um sleeve para um bypass e vão dar um laudo. Não é o nosso caso. A gente tem uma prioridade, que é o nosso paciente. É óbvio, né, Leandro? E a gente fala muito disso. Se a gente tem um paciente, a gente tem essas trocas lá, que te chama um pouco mais de atenção, a gente vai conversar um pouco. Olha, eu acho que aqui a gente precisa. E óbvio que nós não vamos liberar um paciente para uma cirurgia que tem uma questão grave. E para isso que tem essa avaliação. Com Vamos certeza. entender antes, né? Não vamos operar um profissional, um paciente e depois essa pessoa ficar numa situação desconfortável, que já é um ponto que eu acho que é tão importante que a maioria dos lugares não fazem, né? Depressão, estresse, ansiedade, nervosismo. Uhum, Embora pareça todos eles serem basicamente transtornos ali ligados muitas vezes uhum. à ansiedade, a pergunta para você é assim: qual desses você acha que influencia mais na obesidade? A ansiedade é o que, pela minha prática, né, pelo que eu observo no consultório, já trabalhando com isso há algum tempo, a ansiedade. E a ansiedade, hoje, virou hipertensão. Quem não tem? Eu vi um estudo que fala que 50% da população mundial até 2025, Sim, 2026 vai sofrer de com algum isso. grau de ansiedade. Sim. E me diga uma coisa, como é que eu diferencio o que que é uma ansiedade normal? Sabe aquela coisa de, nossa, Uhum. eu vou viajar no final de semana, eu tô empolgado, eu tô tentando lembrar tudo que eu preciso, da ansiedade que considera-se Sim. patológica. E essa sua pergunta ela é excelente, porque a maioria "Ai, eu sou ansiosa". E aí é o que eu estou dizendo, todos nós somos. A ansiedade ela não eu sempre falo para os pacientes que não que esse sintoma que a ansiedade ela não é ruim. Eu preciso entender qual é o grau desta ansiedade. Então, esse exemplo que você deu: "Ah, eu vou fazer uma viagem", então você fica animado, você: "Ai, nossa, tem que arrumar, não vejo a hora de ir", igual criança, né, criança você não pode Sim, falar nada, você fica ali. Essa é uma ansiedade que não me tira do meu foco, que não me deixa sem trabalhar, que não me tira o sono. É uma ansiedade que a gente fala que é uma ansiedade até gostosa. "Ai, eu quero muito fazer sobre algo que eu estou planejando há muito tempo". Quando que a gente precisa começar a prestar atenção? Quando o meu corpo também começa a apresentar sinais físicos. Então não é só um sinal de uma agitação, de uma inquietação. Então eu começo alguns pacientes têm a coisa da mão, né? "Ai, minha mão está assim", aquela mão gelada, suando frio. Tem pacientes que têm taquicardia, aumenta, né, a batida de coração. Tem pacientes que têm dor de cabeça com frequência, que não passa mais com remédio. Tem paciente que chega aí para o hospital, e aí a gente já está falando de uma crise mesmo. "Nossa, eu estou tendo aqui um problema sério, vou morrer". E às vezes chega lá no hospital, o médico vai olhar, vai avaliar, óbvio, ver todos os sintomas e já vai identificar: "Olha, no exame não temos nada, é, você ansiedade. precisa ir olhar". Aí a pessoa fala: "Mas ansiedade, como assim?". Então são sintomas que a pessoa ela vai começar a ter físicos que começam a incomodar na questão aí num geral. E quando isso começa a acontecer, eu não estou falando mais de uma ansiedade, eu já estou falando provavelmente de uma TAG, que é a ansiedade generalizada, eu posso estar falando já de um pânico.
enfim, e aí vão vindo Outros. outros processos que, infelizmente, se a pessoa não percebe, ou às vezes, né, Leandro, o que que acontece que eu vejo na prática do consultório? A pessoa percebe, mas não quer cuidar, acha que dá conta. Eu dou conta. Ou começa a se medicar aí por aí, né? Ah, vou tomar esse Perfeito. chazinho não sei da onde, vou fazer não sei o quê. E existe um ponto importante com relação a essa questão da ansiedade, que é grande. Isso também é o que eu acompanho no consultório. A grande maioria dos pacientes, elas vão tratar a ansiedade, mas vão tratar a sintomatologia e não a causa. Então eu Não os vou gatilhos. Vou lá, peço: "Poxa, me passa aqui uma medicação, Leandro, eu preciso dormir". Aí você, dependendo, né, do profissional, vai passar. Ou medicação até para emagrecer, né, nós sabemos que existem ansiolíticos, antidepressivos, a Sim, pessoa vai ficar ótima. Para de tomar medicação. volta tudo. É igual remédio para emagrecer. Perfeito. Até porque você não tratou a doença, né? A Cadê a doença causa? continua lá. Fala uma coisa pra mim. Criança, adolescente, adulto, adulto mais idoso. Aham. A ansiedade, ela é diferente pra você dependendo da fase da vida? Tipo, o jeito que se trata uma criança ansiosa, um adolescente ansioso, um adulto ansioso, ele vai ter muita diferença no tratamento? Tem, bastante, né, como nós falamos, por exemplo, de a ansiedade infantil, ela está absurdamente crescendo bastante, né. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, eu tenho uma pacientezinha, ela está com 2 anos e 7 meses agora, 2 anos e 7 meses. Ela já está diagnosticada com pânico, ela não sai de casa. Eu atendo essa criança online, porque ela não sai do colo da mãe. Isso foi gerado nessa criança. A criança ela não nasceu com essa ansiedade, né, então uma série de processos levaram com que esta criança desenvolvesse uma ansiedade que inicialmente poderia ser normal e que passou a ser muito mais grave. Então ela tem pais extremamente ansiosos e ela acabou ficando nesse é uma bolha, né. É uma Até porque bolha. nasceu na pandemia, Entendi. então pais de primeira viagem, aquela loucura toda. Então você vai, por exemplo, então uma criança ela não tem muita referência sobre Perfeito. absolutamente nada, ela ainda está sendo moldada. A gente fala que a melhor fase para se fazer terapia, eu falo tanto disso, sabe, com os pais, é a primeira infância, Começar porque é logo cedo. ali. E às vezes eu recebo pacientes, né, pais que me trazem crianças sempre com queixa. Ah, porque tem uma ansiedade, porque na escola tudo é igual a ansiedade, tudo é TDAH, né, ou é o tal do TOD, que a gente chama que é o transtorno positivo desafiador, que é hoje na infância, que na nossa época, lá atrás, na minha pelo menos, né, era uma agitação, hoje tem nome, hoje é TOD, né, enfim. E eu sempre falo: "Por que não traz antes?". "Ah, porque não tem nada, mas esse é o momento da gente procurar terapia". Isso serve para a criança, para o adolescente e para o adulto, porque a gente vive numa condição muito surreal. E idoso hoje em dia está muito assim, muito ativo, né. Os Perfeito. idosos estão melhores que nós aqui se bobear, tem muita e aí eles estão obviamente numa cobrança muito maior, e isso vai gerar obviamente mais ansiedade. Então, a ansiedade é meio que um mal da grande maioria das pessoas, Da né, vida e enfim. moderna, né? Infelizmente é. E o que me chama atenção é que a grande maioria das pessoas ainda não prestam atenção. E em relação à obesidade, a sensação que eu tenho, que o grande problema da ansiedade é que a pessoa ela vai ficando ali frustrada durante o dia. E assim, nosso dia tem muito mais frustração Sim, do que coisas boas, né. boas todo dia, né? É difícil você viver, é difícil, de uma certa maneira, acordar, trabalhar, conviver com outras pessoas. E o que eu vejo é que as pessoas, cada vez mais, elas descontam a sua frustração em alguma coisa que gere prazer. E aí vem o nosso vínculo, né? Porque Uhum. comer gera prazer, né? É bom. E não tem jeito. É aquele negocinho de parar 5 minutos para tomar um café, tô estressado. Vai o café, vai o bolo, vai o pão de queijo, vai o resto. Ficar mascando chiclete, bala, amendoim durante o Tá o tempo dia. inteiro ali, ó. Exato. Ou até mesmo aquele paciente que começa a ter dificuldade para dormir e Uhum. ele vai atacando a geladeira, atacando a geladeira, atacando a geladeira para fazer essa motivação. Você enxerga dessa maneira também? Tipo, é uma. Seria, no caso nosso da alimentação, Uhum. seria realmente um estado de compensação Uhum. da ansiedade? Então, o que que eu posso dizer, né, em relação a isso, que infelizmente vem crescendo muito também.
as pessoas elas começam a não olhar para o todo. A gente fica muito focado nisso aqui. Ah, eu estou só olhando aqui, eu estou só olhando ali. E a questão do alimentar, o alimento ele é prazeroso, obviamente, sem dúvida nenhuma, e ele traz aquela coisa Aconchego. do aconchego. Eu costumo falar para os pacientes, e isso para nós lá, né, que vamos trabalhar com pessoas que estão indo para um processo tão importante de mudança, de estilo de vida e principalmente, fundamentalmente, com relação a hábitos alimentares. Eu sempre investigo muito isso, muito, bastante isso nas nossas consultas, que é qual é a sua relação com a comida. Por que que você come? Sempre eu falo com os pacientes que a gente tem uma regrinha lá, para quê e por quê. Então eu faço com eles um diário de alimentação, o que que você come, como é que é a sua rotina. A grande maioria nem tem rotina, né, Leandro? Já começa por aí. É como a hora que dá, do jeito que correndo, no carro, por conta da vida. O que que eu explico para os pacientes? Você precisa entender a tua relação com a comida. Por que que você come? Você come porque você tem fome fisiológica ou você come porque você tem fome emocional? Nossa, mas qual a diferença de uma coisa para outra? Fome é fome. Meu estômago roncou, eu tô com fome. Eu sempre falo, você precisa entender, antes da sua cirurgia, o que que é uma fome fisiológica? O corpo manda sinal. A fome emocional é aquela famosa, vontade de comer uma coisa? E a gula é um negócio, quando você fala fome emocional, é a gula, né? Total. Literalmente, ali é o pecado da gula, né? É, Mas é a gula. E isso é tão marcante porque você vê qualquer programa de culinária hoje em dia, ele começa ali com aquela coisa da apresentação do prato, né? maravilhoso, né? Se o prato for bonito, ele já ativa ali, Sim, desde memória emocional, desde uma série de setores de recompensa de eu quero. sim, E às vezes você acabou de comer e nem tá com fome. exatamente. Hoje mesmo eu escutei isso, né? Nós tivemos o grupo hoje, e falando lá no grupo, uma paciente disse assim: Nossa, você está falando aqui uma coisa, eu estou prestando atenção e eu percebi que eu como, não é porque eu estou com fome, porque às vezes eu acabei de comer e aí sentei lá para assistir uma série. Eu preciso mastigar alguma coisa. Por que que as pessoas vão ao cinema e compram pipoca? É um hábito. Cultura, né? Ai, Cultura. não dá para não comer. É uma delícia pipoca de cinema, não sei vocês, eu adoro. Mas precisa. Para quê e por quê? Por quê e por quê? E o alimento ele é afetivo. Nós temos alimentos, eu não sei vocês, mas eu tenho alguns pratos, alguns alimentos que me remetem a pessoas. Me trazem emoções positivas Sim, claro. e também emoções negativas. Vou dar um exemplo muito simples meu. Esses dias eu conversando em casa e com minha mãe, não sei o quê, eu lembrei de um bolo de laranja. Eu nem sou de bolo de laranja, mas lembrei de um bolo de laranja da minha avó. Mas não era o bolo de laranja da minha avó. E minha mãe, rapidamente, minha avó faleceu. Não, vou fazer, porque é família de italiano, tem aquela coisa de vó, sabe? Sim, Receitinha. E ela perfeito. fez. Eu não quis falar nada, tadinha, porque ela quis me fazer um agrado, um carinho. Não era o bolo de laranja da minha avó, porque o bolo de laranja da minha avó, eu sentava com ela, minha avó teve Alzheimer, então ela repetia 200 vezes a mesma coisa, que quando veio da Itália, que isso, que aquilo, era aquilo. Então o que eu sinto falta não é do bolo de laranja. Eu comi o bolo, mas ele não tinha o mesmo sabor. Por quê? Porque eu tenho uma memória afetiva do alimento. Sim. E o que que nós temos lá, né, Leandro? Muitos pacientes que têm essa memória afetiva e que não trabalham isso antes do processo da cirurgia e que quando operam, não conseguem entender que eu preciso modificar. Eu posso continuar gostando do bolo de laranja? Eu posso, mas eu vou conseguir comer um bolo inteiro? A pergunta é: você precisa comer um bolo É o para inteiro, né? quê e o E por porquê. quê? Claro, muita gente, inclusive até hoje, fica longe da cirurgia de obesidade porque fala assim: nossa, Não dou eu não conta. posso fazer cirurgia de obesidade porque eu vou operar e eu gosto tanto de comer, e aí depois da cirurgia eu não Não vou vou comer mais gostar nada. mais. Ou que O, não vai comer, né? engraçado que o que as pessoas esquecem é que os melhores, por exemplo, os melhores restaurantes de São Paulo, eles não têm pratos Enorme. gigantes, são pratos bem pequenos. Porque você comer uma coisa boa não está ligado à A quantidade. quantidade que você come, Exatamente. né? Está ligado a diversas outras coisas. E digo mais, eu vejo muitos pacientes que nós operamos de obesidade e que falam de uma mudança de hábito, Uhum. padrão alimentar e de gosto. Até porque você fala assim, olha, eu vou amanhã num churrasco e, poxa, eu só vou poder comer ali 4, 5 pedacinhos de carne. Então, cada pedacinho tem que ter aquela coisa de ser especial, né? Sim. Então, eu pôr na boca, Do eu sabor, né? Do sentir o prazer. sabor, o prazer daquilo. Talvez seja um prazer completamente diferente. Sim. Não uma perda do prazer de comer, mas um prazer diferente. Isso é fundamental, né, André? E eu olho muito para isso, né, com os nossos pacientes.
porque eles precisam compreender que essas alterações elas vão ser fundamentais para o processo, para o sucesso do pós-operatório. A grande maioria dos pacientes, muitas vezes, eles não olham para isso. Eles estão olhando, eu preciso mandar peso embora, é peso, é peso, é peso. Eles esquecem que existe um conjunto de situações que você precisa olhar. E o comer é maravilhoso, né? Comer libera um monte de coisas boas na gente. E aí a maioria associa, ai, não vou comer mais. Nossa, eu nunca mais vou comer. E a gente fala, gente, não é que você nunca mais vai comer. Quem disse isso para você? E aí aquelas coisas, né? O Google da vida, aquelas informações tortas, que a gente sabe que tem muitas por aí. Então, o que eu trabalho muito, eu acho que é importante, é fundamental, o paciente que tem interesse, que quer fazer uma cirurgia como essa, que deseja fazer uma cirurgia, primeiro ponto, ele tem que desejar, ele precisa querer, e entender que ele vai precisar fazer algumas alterações de comportamento. Eu sempre falo sobre isso, e as pessoas têm total direito de discordar, não existe mudança de comportamento, existe alteração. Mudança, eu não gosto muito dessa palavra, ah, você viu fulano, mudou. Não sei, até que página 2. Porque o que que é o comportamento? O que que é o hábito? É um comportamento adquirido, Perfeito. que eu não penso para fazer. Se eu vou fazer uma cirurgia como essa, eu vou ter que alterar o hábito. Para alterar o hábito, eu preciso alterar o meu comportamento. E eu só altero um comportamento com repetição. E a grande maioria das pessoas não fazem isso por muito tempo. É como começar uma dieta e no meio da semana, ai, puxa, comi uma empadinha. Ah, tudo bem, começo na segunda. Enquanto você não operou, você faz isso. E depois que você opera? Como é que você vai trabalhar a sua cabeça em relação a isso? E você acha que isso então tem a ver com um objetivo? Tipo assim, eu alcancei um objetivo, então. Super. Legal. Não preciso. Acabou. Acabou. Ponto A final. cirurgia resolveu meu problema? É? Tem, né? E a gente vê isso, né? Diariamente com os pacientes. Não vou dizer que são com todos, porque a grande maioria, né, acompanha nosso trabalho lá, faz os acompanhamentos direitinho. Então, eu acho que esses pacientes, eles têm um pós-operatório muito, mas muito mais confortável do que esses Outro. que eu estou pensando só em emagrecer e no final do ano entrar na roupa P da CIA, por exemplo. Legal. Então, entender a relação que você tem com a comida é o primeiro ponto fundamental. Entender se você tem uma predisposição para desenvolver num pós-operatório algum transtorno. E isso é um cuidado que eu costumo ter lá, né? E às vezes numa fala com o paciente, você fala, peraí, isso aqui pode ser um TCA, isso aqui pode ser um outro transtorno. E você vai investigando. E sempre a gente sempre fala isso, né? A gente deixa os pacientes lá muito bem apoiados, né? Eles estão seguros no processo. Só não está quem não quer. E aí a gente não tem como pegar na mão da criatura, né? E levar a... A gente não obriga mais, Não. né? Você sabe que no começo da cirurgia bariátrica era obrigatório, né? Era quase uma carta escrita de que se você vai fazer terapia, Sim. ou eu não vou te operar. Até que nós todos fomos enxergando, de uma maneira geral, de que isso não tinha sentido, né? Sim. Não adianta nada obrigar uma pessoa a fazer Não. terapia e que ela não vai simplesmente sair do lugar. Que isso não é garantia de que ela vai alterar esse comportamento. Porque aí naquela questão que eu estava dizendo, e aí você muda um comportamento, porque alguém diz, nossa, Leandro, mas você é muito assim, você precisa melhorar isso. E aí você começa a observar, nossa, a Priscila me disse isso, a fulana me disse isso, você começa a olhar, poxa, eu acho que realmente eu preciso mudar isso. Você vai lá, faz um esforço, você altera, muda. Dá 2 meses. Tô falando alto aqui, hein? 2 meses. Daqui a pouco, quando você olha, você fala, meu Deus, mas Leandro, você tá fazendo isso de novo. Porque é um hábito. E mudar hábito não é isso aqui. Ninguém vira uma chave. Eu conheço até algumas pessoas, eu adoraria ser esse tipo de gente, que diz assim, a partir de amanhã eu não tomo mais refrigerante. Eu estou dando um exemplo aqui. E a pessoa realmente parou. Eu conheço pouquíssimas pessoas, não sei como é que eu não consigo. Eu preciso de um Eu acho tempo. que quando você coloca até certos hábitos, como por exemplo o uso de alguma coisa, eu acho que até tem algum sentido, né? Mas talvez o que ele não para é o porquê que ele usava refrigerante, por que ele resolveu deixar de usar, de consumir o refrigerante. Mas pós-operatório, operamos o paciente. Aí o paciente volta contigo depois da cirurgia. Vamos falar mês a mês. Primeiro mês. Um detalhe, o que você acha que é fundamental primeiro mês? A maioria dos pacientes, eles chegam animadíssimos, né? Eles chegam assim, salvo um ou outro. Tem paciente que eu acho que mesmo a gente cuidando, fazendo todo o pré, que acha que é uma varinha de condão, uma varinha do Harry Potter. Eu vou lá e pá. E o primeiro mês parece, né? Porque perde ali tô 10% do peso corporal. Os Tem um primeiros impacto 15 dias, eles vêm animadíssimos. absolutamente visual.
E tem melhorado muito, né, porque a gente tem inclusive tenho trabalhado muito isso com eles antes até, que você pode ter alguns desconfortos, naturalmente físicos inclusive, e que muitos desconfortos físicos eles podem começar inclusive na minha cabeça. Como é que eu estou adaptando? Eu falo muito para o paciente: "Como é que é a sua rede de apoio, sua família? Você vai chegar do hospital no dia da cirurgia e tá rolando lá um churrasco? Quem é que tá errado? É a família ou é você? Que fica chateado porque você está fazendo um churrasco, comprando uma pizza, porque ninguém vai ficar chateado com frango e brócolis. Pode Perfeito. não, eu quero uma coisa que é palatável. Essa coisa de trabalhar muito a rede de apoio antes, ela é fundamental para o pós. Então, no primeiro mês, eles vêm animadíssimos. Eu tenho pouquíssimas reclamações, a não ser um desconforto. Ah, eu tô com um pouco de vômito, um pouco de dor aqui, um pouco de dor ali. Mas, no geral, eles vêm animadíssimos. O que que eu vou trabalhar com esse paciente no primeiro mês do pós-operatório? Como é que está a sua expectativa versus a sua realidade, né. Então eu sempre falo: "Olha, não é porque você está agora nesses 15 dias, perdeu aí, eliminou uma quantidade de peso, você não vá achando que você vai continuar". Toda hora, né? Porque aí ele vê: "Ai, nossa, foi 8 quilos, agora foi". Eu não sei, ele chegou assim: "Ai, agora foi só 2, ai, agora foi só 3". Como se fosse uma e eles ficam competindo, né. "Ai, quanto é que você Não, perdeu?". e é difícil o primeiro mês ali para essa situação. Eu É diria que o primeiro adaptação, mês, né. para mim, ele é marcado por 2 grandes coisas. Sim, A vontade de mastigar do paciente, total. ele tem aquela vontade de mastigar Faltando alguma coisa, né, porque é só o líquido. e ele não pode. E se a gente prestar atenção, ele tem uma fraqueza física ali, principalmente do 30º para ali 40, 45 dias, que ela é altamente compensada pelo emocional. Sim, Pelo sim. fato de estar vendo o Resultado. resultado, de estar gostando, de estar trocando a roupa, pondo a outra roupa e assim por Disposição, diante, né? né. A gente tem exemplos incríveis de pacientes de pós-operatório, Sim, e que eu olho hoje e falo: "Que incrível", né, porque a gente vai acompanhando esse paciente durante tanto tempo, e você vai vendo, poxa, que bacana, essa pessoa ela está conseguindo entender, primeiro, né, ressignificar a sua relação com o comer. Então: "Ah, eu não posso mais comer", tá, você não pode agora. Não é que nunca mais você vai comer, pode até ser que você tenha uma restrição ou outra e é natural, né, enfim, tá tudo sim, certo, mas como é que você está olhando para isso? Qual é o seu olhar? Porque não é o outro. Eu tenho que mudar, né, alterar, como é que eu estou olhando para esse alimento? "Ah, poxa, esse refrigerante, eu preciso tomar o refrigerante? Será que ele é necessário?". Quem gosta de uma bebida alcoólica, por exemplo: "Ah, eu preciso do vinho", né. E isso é muito do controle emocional, porque nós sabemos, né, Lena, a gente com já teve certeza. alguns exemplos aí. Se a pessoa não tiver o controle emocional nesse processo de pós-operatório, ela vai desenvolver alguns comportamentos alimentares muito ruins. De fazer coisas que você fala: "Não é possível que um ser humano teve a condição de fazer um negócio desse". Então, durante todos os processos e aí, assim, existe uma regra, mas eu não trabalho com regras, eu vou trabalhar nós só trabalhamos com a parte individualizada de cada paciente, é muito personalizado, né. O Leandro chega de um jeito, o João de outro, a Maria de outro, então eu tenho que ter um pouquinho de sensibilidade de trabalhar com uma regra base, de que: "Olha, nós Individualizar, precisamos olhar isto, né? mas olha só, você está me trazendo uma questão aqui que eu acho que é importante você olhar". E às vezes o paciente Pegou. é. Legal. Sobre isso, esses dias uma paciente trouxe para mim assim, ela estava muito feliz, muito feliz. 4 meses de cirurgia, eliminou uma quantidade muito bacana de peso, não está mais tomando nada de medicação, dormindo super bem, porque a primeira coisa que eu noto, né, que os pacientes trazem é essa coisa: "Nossa, eu estou dormindo, eu estou conseguindo dormir, disposição". E ela me trouxe assim: "Ai, Pri, você lembra que antes de operar eu comia pela manhã 2 aquele pãozinho com manteiga que a gente põe, né, que Sim, é maravilhoso, eu adoro inclusive. Comia 2 pãezinhos daquele com uma xicrona de café com leite. Você lembra?". Eu falei: "Lembro. E agora?". Ela falou: "Ai, agora eu tô super feliz. Nossa, tá incrível, porque agora aquela xícara de café com leite não entra mais, é uma xicrinha pequenininha lá, e aqueles 2 pãezinhos virou uma bandinha de um pão". E aí o que eu falo da importância de ser acompanhado por especialistas, alguém que conheça do processo. Se ela falasse isso para mim como psicóloga clínica, eu ia vibrar com ela. "Nossa, que incrível, né, fulana? Puxa, olha, você não toma mais medicação, você eliminou peso, tá com a sua saúde mais, né, controlada, feliz com o seu peso. Nossa, você comia 2 pães, agora você come meio, que incrível". E aí eu trouxe para ela a seguinte reflexão: "O que que você mudou? Quantidade do que você comia ou o que você comia? Você precisa comer todo dia pãozinho com o café com leite?". essa é a típica paciente que surfou na onda da obesidade, da cirurgia, né? Sim, Porque
ela não fez nada. A restrição é que fez. A Sim, mudança comportamental, a exato. escolha alimentar não Não. mudou ainda, né? E aí ela, nossa, é verdade. Eu falei, então, precisa observar isso, porque existe um hábito de você, agora você comeu de manhã meio pãozinho. Quem me garante que durante o seu dia, na hora da correria, porque o paciente de pós-operatório, né, Leandro, ele precisa entender que ele tem que ter organização. Perfeito. Organização. Eu Até, tenho que ter minha comida pronta, até porque foi essa que desorganização, levou ele para essa foi o situação. ato dele não pensar no que ele come, não pensar no que ele vai comer, que levou ele a essa situação. Sim, É uma conversa muito interessante, né? Porque você fala assim, São Paulo é 24 horas. É 24 horas, ponto e vírgula. Se você não almoçar ali por volta de meio-dia até 2 horas da tarde, a chance de você comer pastel, ah, lanche ou bobagem, coxinha é altíssima. A chance bobagem. de você conseguir comer uma salada, comer uma coisa melhor, não impossível, mas a chance diminui drasticamente. A Até, mesma coisa depois, você passa das 10 da noite, abre um iFood que você vai ver ali que então, tem vou chegar mais em o casa quê? agora, É eu não tenho nada pizza, é pronto, eu vou pedir o lanche, quê? Eu claro. vou pedir frango grelhado com brócolis no vapor? Não, então o que que a gente trabalha muito no pós? Eu trabalho muito com eles lá. Organize a sua rotina. Aí o paciente vem com aquela história assim: "Ai, não tenho tempo para fazer academia. Não tenho tempo para fazer a minha alimentação". Então por que que fez a cirurgia? Você tinha que ter pensado antes, porque você não vai mudar nada. A cirurgia vai te ajudar? Nossa, muito. Mas e você? O que que você vai fazer para manter a sua cirurgia Até porque a ok? obesidade é essa doença crônica que vai estar com ele pro resto da vida. Se ele não Já acordar com o para pé, isso, né? né? No Vai sentido estar de. lá. Então eu sempre trago isso para eles, organize a sua rotina. Ai, você não tem tempo de fazer? Contrate alguém. Hoje nós temos inúmeras ferramentas, existem várias nutricionistas que fazem, né, dentro daquilo que você precisa com preço acessível. Então não adianta justificar, eu falo que a gente fica tem um hábito, eu trabalho muito isso com eles, não terceirize as suas decisões pelo outro. Aí eu não fiz porque o Leandro não fez. Aí eu não fiz porque o Leandro não me ajuda. Olha, tá vendo? O Leandro compra pizza de final de É semana, igual, como é que eu vou fazer? é igual a história da academia, né? Quando o paciente chega e fala, puxa vida, ó, doutor, eu não comecei a academia ainda porque eu tô sem dinheiro. E a pergunta Uhum. que eu faço é, quanto paga para correr lá na tua rua? Quanto paga para Então, fazer flexão de braço na tua casa? Deve pagar quanto é que dinheiro, custa? deve ser Pega caro. um pacote de arroz Não lá, precisa de um você pacote de arroz. Hoje você entrar no YouTube, tem um tem monte. tanta aula que você faz no chão de casa, sem nada, que, tipo, lógico, é Não é o muito mesmo melhor resultado, né. você poder ir numa baita academia, ter um personal todo dia. Lógico que é melhor, lógico que é mais fácil, mas a gente luta com o que tem também, né? Eu acho que Sim, quando a gente quer, a gente vai é atrás. simples assim, só que no cotidiano, as pessoas elas não conseguem parar para pensar sobre isso. Então a minha luta diária É com o fazer elas. pós-operatório é fazer com que o paciente compreenda que ele precisa, ele tem a necessidade de alterar o estilo de vida. Porque se você não alterar, não adianta dizer: "Ah, é porque eu queria ter feito a cirurgia do bypass, o doutor Leandro não fez, fez o sleep. Ah, é porque o bypass emagrece mais, porque ele", não é a técnica, é você. O que que você está fazendo por você? Perfeito. Na maioria das vezes eu vejo lá, a grande maioria não está fazendo, fica terceirizando culpa. Ah, porque eu não faço porque fulano faz isso, porque ciclano faz aquilo, e não é o outro. A escolha foi minha. E essa coisa essa questão da academia, por exemplo, e do tempo, eu já vou trabalhando com eles Antes de começar, antes de claro. começar. Ah, eu não tenho tempo para academia. E às vezes eu brinco, então reveja. Pensa se é o melhor momento da tua Será vida, que né? você exatamente, será que Porque esse é o momento? o difícil é escolher esse melhor momento para fazer Sim. a E tá cirurgia. tudo bem, né? Se não... Claro que sim, tem muito paciente que chega no consultório e fala assim: olha, eu queria saber se eu tenho indicação. Pô, indicação muitas vezes é você fazer uma conta matemática, não é saber se está no melhor momento para você mudar. Quem Uhum. sabe, poxa, hoje, sei lá, meu filho está muito pequenininho, a minha prioridade é É, ele, a minha prioridade, porque no final, preparar a dieta antes, fazer atividade física, é abrir mão de alguma coisa. sim. Abrir mão de um tempo que você ia assistir TV, de um tempo que você ia conversar, de um tempo que você ia fazer alguma coisa. Preparar uma dieta no dia anterior é abrir mão de tempo, é abrir mão de coisas pequenininhas, mas que são fundamentais para isso acontecer. É. E isso tem muito a ver, né, Leandro, com prioridade. Com certeza. Quais são suas prioridades? Então, às vezes eu escuto assim, ai, que nem a questão, ah, não tenho dinheiro para academia. Tá, mas será que se você não olhar direitinho para sua rotina, para sua vida, será que Não não dá? tem um jeito de encaixar, uma possibilidade de você
realmente fazer isso? E o que que acontece? O ser humano é muito complicado no sentido de que ele faz uma alteração inicial, é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, não existe mudança, existe alteração, e ele está animadíssimo, né? Nossa, que incrível! Ah, tô indo para academia todos os dias e não sei o quê. E aí, às vezes, eles acabam até se sobrecarregando, né. Ontem eu estava falando com uma paciente sobre isso, uma paciente nossa, inclusive. Ela está fazendo canoagem de segunda a sexta, ioga, natação, musculação. Eu falei: "Olha, veja bem, você não fez nada a vida inteira. Por que que você quer fazer tudo agora? Você vai se fadigar, daqui a pouco você vai cansar e você não vai fazer nada. Você vai começar: 'Ai, hoje eu não vou na academia'". Acabou. Fala assim, academia para o paciente pós-operatório, e eu acho que para qualquer pessoa que quer ter saúde, ter qualidade de vida, é medicação. Eu tenho que olhar para aquilo como medicação. Se eu tiver, que tomar uma medicação para uma doença crônica, eu não tenho que tomar lá o meu remédio? Por que que eu não vou fazer exercício? Por que que eu não vou cuidar da minha comida, da Você minha sabe que eu, alimentação? você sabe que eu vejo a atividade física para muito paciente que fala assim: eu não gosto, eu nunca gostei, não vou gostar. Mas uma coisa que eu vejo é da seguinte maneira: nós, seres humanos, na minha concepção, nós somos viciados em resultado, Sim. né? A gente almeja ou vai atrás de objetivo, de resultado e assim por diante. Tanto é que a gente trabalha, né? Sim. Gente, trabalhar não é legal. É por isso que chama trabalho, né? Eu acho que a definição de trabalho é essa. Ele é bom, Se mas tem você dia que você não quer pô, meu muito. trabalho é legal, mas veja bem, tanto é que você é remunerado Sim. financeiramente pelo seu trabalho, porque afinal de contas, se seu trabalho fosse tão Não legal assim, precisava você não precisava receber por receber nada. dinheiro para trabalhar. Seria interessante? Seria. Então, nós somos já, de uma certa maneira, viciados em remuneração, Sim, em resultados, receber né. resultados ao final. E muitas vezes o que as pessoas precisam entender é que a atividade física é resultado no final. Se Sim, você olhar para a atividade física como aquela coisa de ficar levantando peso, é legal, mas se você entender que a maior parte das pessoas estão ali porque elas vão sair dali, olhar no espelho e ver um resultado. sim. Então você vai também trabalhar por um resultado. Que é um conjunto de coisas que você tem que, ter atenção, né. Eu acho que a gente faz um trabalho muito focado nisso, tanto de pré quanto de pós. O pós é o tempo inteiro, né, o tempo todo observando mês a mês o que que aquele paciente está fazendo, porque não tem como ele mentir, né, não tem como ele falar: "Não, estou fazendo, viu, Perfeito. exercício todo dia". Ele vai fazer uma biopendância, a massa dele tá, fala: "Ué, tem uma coisa que Não bate, né? não está encaixando aqui", né. Então, a gente observa que eles, por si, alguns ou grande maioria deles, eles vão começando a ficar mais atentos a isso. Existe uma questão de ir desmistificando, né, os pacientes que inicialmente: "Não, não quero falar com a psicóloga", hoje eles querem, eles: "Não, eu quero falar com a Pri, ela tá aí? Quero falar". E a gente vai fazendo com que eles entendam que é fundamental, eu preciso ter um conjunto, mente e o corpo. Se eu Sim. trabalho só o corpo, uma hora vai dar um Uma, problema aí. Se eu trabalhar só a cabeça, a mesma coisa. Não adianta eu ter uma cabeça maravilhosa, organizada, e aí o meu fazer? O que que eu estou fazendo? sim. Quais são as minhas ações? Até O que que porque eu estou o, desenvolvendo? até porque o hábito saudável é essa junção, né? De Sim, hábito alimentar saudável, hábito físico saudável e hábito emocional exato. saudável. Alguns vão pôr até o hábito espiritual. Nós não Sim, vamos são discutir a bases do cada um. espiritualidade aqui, Sim. vamos ficar ali nos três. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Já temos aqui agora pessoas já fazendo perguntas para Ah, gente. Então, bacana. para todo mundo que quiser aí, tiver a fim de interagir, é só mandar para a gente as perguntas e a gente está aqui também para tirar as dúvidas, para melhorar o cotidiano. Uhum. E a pergunta que mandaram para você aqui em específico é: como posso lidar com os desafios emocionais que podem surgir durante o processo de adaptação de uma nova imagem corporal? Nossa, isso é Até incrível. porque você pode ver essa imagem muito, muito, muito boa Distorcida ou não. ou não. Inclusive, uma palhinha final, tem pessoas que têm um receio de. E se eu ficar magro demais, Ai, a sabe? pergunta, eles Aquela. perguntam muito isso, né? E se eu emagrecer muito? Nossa, eu não quero chegar naquele peso, porque esse peso, o que que acontece, é uma coisa que eu investigo já na anamnese e eu vou trabalhando no pós-operatório também. A grande maioria dos pacientes passam por esse processo, que a gente chama de transtorno dismórfico de imagem corporal. Nome bonito, né? Nada é Transtorno bonito. dismórfico De de imagem imagem corporal, ele é corporal. bonito. Que é exatamente isso. Muitas pessoas, independente da bariátrica, né? Mas focando no caso da bariátrica,
E é uma questão que eu faço questão de sempre entender antes, qual o seu peso máximo? Eu cheguei a tanto. Ah, tá. E o seu mínimo? Isso para mim é fundamental essa pergunta. Quanto que você pesou lá numa época que era confortável para você, Leandro? Eu pesava tanto. Você lembra do teu corpo? Tem foto? Ou se não tem foto, tem um registro? Por que que isso é importante? Porque o paciente que não tem uma memória sobre o corpo, ele não consegue ter uma ideia, uma noção de como ele fica. E isso é uma questão que é muito séria, porque eu tenho alguns pacientes, inclusive, né, Nós nesse temos, processo. nós temos Temos, pegado cada vez mais temos. pacientes que estão vindo obesos já É, da infância, já, né? já. Olha, o número de pacientes que a gente recebe Absurdo, né? hoje, que vira e fala assim, doutor, eu Hum, sempre fui é. gordinho, Não tem uma imagem minha magro. magro. E isso é muito sério, né, Leandro? Porque veja, esse paciente ele vai ter essa eliminação de peso. E muitos vão sofrer mesmo com isso. Então, o que eu vou trabalhando? Inclusive, né, quando você me pergunta, o que nós vamos trabalhando mês a mês? Isso é uma questão que eu vou trabalhando. Hoje você veio aqui, você está com esse peso. O que você está achando de você? Eu tô achando. Você percebe? Por que que eu escuto? Eu não percebo. Eu não acho que eu estou emagrecendo. E aí você vê nitidamente, fala, olha, mas você já eliminou tanto de peso. Como é que você não percebe? Aí eu percebo quando eu coloco uma roupa, ou eu percebo quando alguém me fala, nossa, como você. Falei, então, aí eu vou ensinando algumas técnicas, alguns exercícios, para que ele entre em contato com o corpo. Né? Eu brinco, você se olha no espelho, a grande maioria, Deus me livre, é só isso aqui, ó. De jeito nenhum. E eu falo, olha, hoje você não quer se olhar porque você não está feliz com a tua imagem e está tudo bem. E esses dias eu até falei com uma paciente falou, Priscila, a gente fez, né? Nós fizemos aqueles exercícios e foi ótimo. Hoje eu não consigo me olhar porque tô achando que eu tô pelancuda. Eu falei, mas olha, isso também vai ser resolvido. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque um paciente que está ali e que não tem acesso, por exemplo, com a minha imagem mais leve, o risco, não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas a probabilidade Dele voltar a ganhar peso é muito grande. enorme, Até porque a gente trabalha justamente enorme. isso, a volta da autoestima. A Sim, autoestima é um fundamental. bem É, valiosíssimo que a gente perde muito muito, rapidamente com a obesidade. E total. você vê que pessoas que vão ficando, às vezes, cada vez mais obesas, cada vez mais obesas, elas vão Perdendo perdendo isso. tanto que ele, pô, eu já não tenho uma roupa legal que me serve. Qualquer coisa Então, que eu vestir tá qualquer bom. coisa que eu vestir tá bom. E a retorno à autoestima, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o ponto mais importante para o paciente não voltar a ganhar É, peso. É a é, autoestima. eu falo que eu trabalho 3 As com eles, no antes e no pós muito, que é amor próprio, autoestima e autoconfiança. Se você tem um, possivelmente você vai conseguir desenvolver o outro. Não adianta eu só ter autoconfiança e achar que está tudo bem. Não, geralmente quem é mais autoconfiante vai ter uma estima melhor, vai gostar mais de si, do jeito que você é, com as suas dificuldades, com o corpo que você tem. E às vezes tem isso, né? A pessoa acha que vai ficar igual o fulano de tal. Aí vou fazer cirurgia, eu quero ficar, vou ficar igual a minha vizinha que operou. E não vai. O seu Depende. corpo é É diferente do diferente. meu, né? E eles têm muito isso, porque aquilo que nós estávamos falando sobre expectativa e realidade, no pós-operatório eu noto muito isso. Porque eu imaginei, eu escuto isso muito lá no consultório. Tá feliz com o seu peso, com o que você está conquistando? Podia ser mais, né? Eu falei, o que que podia ser mais? Por que que podia ser mais? Quanto tempo você levou para chegar no peso que você tá? Você dormiu com 50 quilos e acordou com 70? Não. Por que que você acha que você fazendo uma cirurgia você vai dormir com 100 e acordar com 70? É um processo. Só que eles olham muitos pacientes, né, Leandro, para a cirurgia como sendo algo imediato. E Claro. que eu não preciso fazer esforço. Até porque quando eles veem um amigo que fez a cirurgia, às vezes ele vê hoje e É. ele vê ele daqui 3, 4 meses Fala, e nossa, aí fala, nossa, uau, aconteceu tipo de ontem para hoje. Não foi uma incrível. coisa que foi acontecendo. E não é assim, né? Nós sabemos Com que o processo certeza. de pós, ele tem uma. Eu falo que o processo do pós-operatório, eu sempre converso muito isso com os pacientes, que ele é solitário. Ele é seu. Ele é único. Eu não posso querer comparar ele com o do vizinho, com o da minha família. Né? Nós temos muitos pacientes que vêm de uma obesidade, e, inclusive tem outras pessoas da família que fizeram. Porque com fulano não aconteceu isso. Porque ciclano. Cada um com o seu. Cada um é o seu corpo. É o tuas escolhas. E escolha tem consequência, positiva e negativa. Não tem como. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos mais perguntas, Ah, mas da última vez que nós conversamos,
eu prometi te colocar numa Ah, enrascada, meu Deus. porque nós vamos falar sobre algo que eu acho muito importante: Aham. libido pós-operatório. Ah, isso é Como é muito bom. que você trabalha o libido desse paciente no pós-operatório? Porque a gente sabe que libido tem uma parte hormonal, Sim. né? Tem uma parte física, mas tem uma parte emocional que é um Enorme. negócio muito grande no libido. É, é muito, muito bacana essa pergunta, porque isso tem surgido bastante. Esses últimos Tem. meses no consultório, tenho trabalhado muito disso, né? Tanto de pessoas que a libido, lá pra cima, e de gente que, Foi lá ai, embaixo. é. E aí a gente vai investigar, né? Olha, será que tem uma coisa física? Vamos ver como é que você tá. Pode ser uma questão hormonal, e é natural, isso pode acontecer independente de qualquer coisa. Até porque a questão hormonal ela É, vem da obesidade, né? A sim, obesidade tem uma alteração hormonal grande, o é. emagrecimento também tem uma alteração hormonal grande, mas o O emocional é emocional. o que gerencia. Eu falo que a nossa caixinha de ferramenta aqui, ó, ela precisa ser usada. Ela não pode ser uma caixinha de ferramenta que fica guardada lá no fundo do meu armário, que eu uso só quando eu preciso. Preciso usar isso com frequência. E a libido, para os pacientes, num geral, né, na grande maioria dos pacientes, ela altera bastante no pós-operatório. Altera? Altera, Altera altera para mais ou bastante. para menos? Eu diria para você que hoje eu tô com 70% para mais e uma turminha aí que tá meio: não quero saber disso não". E geralmente são as mulheres, né, isso é tem um número maior na questão feminina, e aí eu sempre: "Olha, procura o teu ginecologista, vê como é que é, se tá tudo bem, tem alguma outra questão". E a mulher que ela começa a perder peso, e aí obviamente tem a questão, né, de ficar mais flácido aqui, mais não sei, "Ai, nossa, não tô confortável". E esses dias eu estava conversando, veio um casal, e ele veio com essa queixa, ele: "Doutora, Não não tá tem dando libido. certo". E eu falei: "Mas o que que tá acontecendo?". Virou uma terapia de casal. Claro. O tema foi para outro ali. E ela me trouxe o seguinte: "Eu não consigo, eu não me vejo bonita". E ele falou: "Cara, mas eu tô feliz com você assim, né, você tá bem assim". Então por isso que eu falo que tem que tomar cuidado quando o paciente escolhe isso, tá trabalhando a cabeça, porque ele pode passar por um processo de não entendimento do momento que ele está vivendo e se perder no meio dessa situação toda. E é fundamental trabalhar a sexualidade. Eu falo com a paciente quando eu falo do corpo: "Você se olha no espelho?". Ela: "De jeito nenhum". Eu falei: "Então você vai fazer isso, eu te convido, eu sei que é difícil, mas olha para você. O que que você tem de", eu sempre faço essa pergunta: "O que que você tem de mais bonito no seu corpo?". Eu tô falando no seu corpo, não tô falando na sua personalidade. Leandro, a grande maioria das pessoas não sabem. Não, não admira nada no corpo. Nada. Ai, nada. Eu falei: "Não, Mas é a vamos perda da autoestima, né? vamos trabalhar isso". E quando faz a cirurgia, por que que isso melhora? Porque começa a se ver mais leve. Ah, eu já comecei a entrar naquela roupinha que eu queria. Ah, eu tô achando que já estão me olhando diferente. Mas isso não tem a ver do olhar do outro, que é o que o marido dessa paciente disse: "Não é o que eu tô vendo em você. Pra mim você continua linda, deste jeito que você tá". Mas pra ela, É diferente. ficou diferente. E deveria ser melhor, né, Sim, em com tese. certeza. E deixa eu te falar uma outra coisa, porque eu já tive algumas pacientes e você falou de casal, Uhum, e tem ali a situação do libido de casal. uhum, Mas uma coisa que eu vejo também com a libido, ou mesmo com o casal, uhum, é que o casal muitas vezes ele se casa, ele se junta, uhum. porque você tem coisas em comuns, Sim, sonhos e coisas do tipo. E uma coisa que a gente fala da rede de apoio, sim. eu acho que é muito difícil quando uma pessoa resolve fazer a cirurgia de obesidade, então ela quer mudar os hábitos, e aí Uhum. dentro de casa tem uma pessoa que Não apoia. não apoia, Critica. critica ou continua tendo aquele mesmo hábito. Então, quer dizer, essa pessoa entendeu a obesidade como uma doença, o querer ser mais Uhum. saudável, e dentro de casa tem aquela pessoa lutando Contra. para manter esse doente, para manter ali consumindo produtos ruins. Isso afeta a libido dessas pessoas, não Afeta. afeta? Afeta num geral, não só a libido, como eu acho que qualquer outra questão, porque eu começo a olhar e falar: "Poxa, mas o outro não tá indo no mesmo caminho". Isso é muito sério, porque entra de novo naquela questão: quem escolheu fazer o procedimento? Fui eu, então eu preciso entender que eu terei consequências positivas e negativas. Eu estou preparado para lidar com aquilo que em tese eu não estou olhando, do companheiro ou da companheira não conseguir entender isso, eh, e não
me ajudar? E isso pode levar, inclusive, o paciente, muitas vezes, não só por uma questão de libido, desenvolver, inclusive, essa ansiedade social, de não querer mais ir nos lugares, porque vai ter comida. E, e tem casais que são extremamente sociais, né? E a pessoa acha que ela não pode. Ah, não, não vou. E aí começa a ter atrito dentro de casa. Ah, mas por que você não vai? Tá vendo? Olha aí, ó. Você Falei sabe, pra você não fazer? você sabe que essa situação social também é uma coisa que me prende bastante em algumas conversas com pacientes, Uhum. que é aquela coisa de, doutor, eu fiz a cirurgia de obesidade, mas meus amigos só sabem sair para comer. Uhum. Eu falo, mas você sai para comer ou para estar com seus amigos? Total. Porque se você sai para estar com seus amigos, o comer é o apêndice. O problema é quando você sai para comer com seus amigos e os seus amigos passam a ser o apêndice, aquela coisa que não tem importância. A importância é comer. Sim. É uma mudança de visão, É. de como você enxerga as coisas. E sabe o que eu falo muito com os pacientes também sobre essa questão dessa questão social? E é muito disso que você está trazendo aqui. Tá, eu tenho uma família agitada, que gosta de evento, que gosta de sair. Eu posso continuar fazendo a mesma coisa. E aí eu sempre trago isso para o paciente, por que que você não vai? Esses dias uma paciente nossa lá recusou ser madrinha de casamento de um afilhado muito querido. Eu falei, mas por que que você está fazendo isso? Vamos entender. Não, porque tem a festa, né? Eu falei, sim, tem a festa. Você não precisa ir na festa. Mas na cerimônia, se você entende, na cerimônia eu deduzo que não vai ter comida. Se você não se sente preparada para estar no ambiente. E outra coisa, né, Leandro? As pessoas precisam aprender a respeitar o limite do outro. Ah, não, pode ir, Leandro, tá tudo bem, eu não vou. Nossa, mas você não vai? Ai, aí fica aquela coisa, ah, mas tá vendo? Agora não podemos mais sair, porque agora. Gente, a gente precisa, você precisa psicoeducar, psicoeducação em casa. Olha, eu estou fazendo uma cirurgia e essa cirurgia tem um protocolo. O meu protocolo é esse. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá? Eu vou seguir o meu protocolo. Só que a pessoa precisa estar muito segura disso. E essa questão social acontece muito disso, dos pacientes ficarem um pouco perdidos em relação, ai, mas. Falei, gente, mas você vai lá para se divertir, para conversar, toma uma água. Para outras coisas, Por que né? que tem que ser bebida alcoólica? Exato, para outras Para coisas. quê e por quê? Perfeito. Para E quê e por quê? uma pergunta também bem marcante. Comer é um vício? Eu não gosto muito de falar que Fala. comer é um vício. Porque o que que a gente pode entender como vício? Algo que eu não consigo ou que eu tenho uma dificuldade enorme de fazer controle. Quando eu olho para a comida como um vício, eu não estou olhando para a relação que eu estabeleço com aquela comida. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, um fumante, se ele resolver, N fatores, deixar de fumar, ele não vai morrer, tecnicamente falando, porque ele deixou de fumar. Não quero mais o vício do cigarro, ou de uma outra droga em específico, ou do álcool. Ninguém vai morrer porque deixou de tomar uma cerveja. Pode ser que isso tenha um sofrimento, obviamente. Então eu entendo que isso realmente possa ser um vício. A comida, se eu olho para a comida como um vício, eu não consigo estabelecer minha relação com ela. Eu começo a achar que se eu não, né, nossa, preciso disso, o chocolate, o doce, quem é pro doce, quem é para né, tem paciente que é mais doce, é mais salgado. Então, eu não gosto muito dessa coisa de a comida é um vício. Eu acho que a comida é um hábito que eu não aprendi a desenvolver e isso já vem lá da infância. Eu sou do doce. Troco qualquer prato de comida por Por um doce. tranquilamente. Se você falar, Priscila, arroz, feijão, bife à parmegiana, que é o meu preferido, e um bolo de chocolate, adivinha para onde eu vou? Bife à parmegiana é o meu Lógico que não. preferido. Bolo Eu de adoro chocolate bife à total. parmegiana, não Se tem você falar, jeito. se eu puder comer os dois, eu comeria É, os dois. Mas tá. você fala, é um ou outro. Bolo de chocolate, porque eu sou do doce e do doce específico, chocolate. Perfeito. Então, isso eu vou trabalhando comigo para que eles não sejam. Nossa, se deixar, eu como chocolate de manhã, tranquilamente faço, sem problema nenhum. Então, eu estabeleci com a comida uma relação, que para mim é importante, mas para você não. É chocolate, doce, vou no bife à parmegiana. Né? É uma escolha Sim. que a pessoa faz. Então, quando eu começo a entender isso, e isso para o paciente bariátrico é fundamental. Quais são as escolhas que você vai fazer? Mas eu te perguntei isso também para te colocar numa segunda colocação, porque tem cada vez mais relatos, Uhum. isto é uma realidade que nós vivemos. Estatisticamente, parece ser apenas 3% dos pacientes, mas que viraram alcoólatras Uhum. depois da cirurgia bariátrica. E é lógico que não é porque a gente cortou o estômago, né? Então, Não. não é porque você tem um estômago menor que você passou a ser induzido A beber. a beber. Isso é emocional. É, total. E aí? Eu falo muito com os pacientes, porque tem essa questão, né? Ah, nossa, a pessoa fez a cirurgia e
Nossa, perdeu o rumo, só sabe beber. O que que eu costumo falar para os pacientes em relação à questão do álcool é o seguinte: na nossa anamnese nós perguntamos: "Faz uso de bebida alcoólica?" "Não." Ou até tem paciente que fala: "Faço, bebo lá uma cervejinha Socialmente. eventualmente." Até brinco, teve um paciente que falou: "Socialmente." Falei: "Como é que é o seu socialmente?" "Ah, doutora, é todo dia 2, 3 cervejas." Falei: "Bem, não é bem socialmente, já é uma outra questão aí que nós vamos conversar." Então o que sugere? Suponha que eu vá fazer uma cirurgia bariátrica. Eu, Priscila, não tomo nada alcoólico. Então, obviamente, deduz que eu não gosto. Não gosto, não é uma coisa que: "Ai, gosto de uma be", então, provavelmente eu vou fazer uma cirurgia e não vou Beber. continuar bebendo nada, porque eu não gosto. Mas eu, Priscila, gosto de tomar um vinhozinho toda sexta-feira. Normal, uma coisa de Tranquila. rotina, nada de exagero para cair na rua, nada disso. Mas eu gosto do prazer que o vinho me dá, porque a gente sabe que vai liberar lá uma série de neurotransmissores e tá tudo bem. Mas eu não sou alcoólatra. Eu gosto do vinho, eventualmente, de sexta-feira. Fiz a minha cirurgia. O que que acontece? E aí, nesses processos de consultas de pós, eu vou trabalhando. Como é que tá o seu prazer com a comida? Você tá sentindo prazer? Porque a maioria dos pacientes faz o seguinte: "Ah, eu tô comendo Porque eu sou obrigado a comer. porque eu não tenho prazer mais no comer." Eu falo: "Olha só, a gente tem que resgatar o prazer na comida." E aí eu vou brincando com eles, né. Tem uma paciente que fala: "Ai, mas eu não tenho prazer." Eu falei: "Vamos fazer um exercício? Eu quero que você me mande foto do que você tá comendo." Aí ela me mandou. Leandro do céu, uma comida jogada de qualquer jeito, num prato que, pelo amor de Deus, eu falei: "Olha, não dá pra ter prazer mesmo. Vamos tentar melhorar isso? Coloca um prato legal, monta seu prato bonitinho. Você vai precisar resgatar o prazer, porque você tinha o prazer antes, era na quantidade, e não na qualidade do que você está comendo." E aí ela foi fazendo isso e acabou que deu certo. Ela: "Nossa, super funcionou." Então o prazer precisa manter o prazer na comida. Se a pessoa já gosta de um álcool antes e ela opera, e ela deixa de ter o prazer na comida e começa e volta para o hábito de beber o vinho toda sexta-feira, o que que eu vou identificar? Desce fácil, não me pesou, tá saindo, não vai me trazer aquela coisa de: "Uau, que incrível." E aí começa a aumentar isso, começa a aumentar e deixa as muitas vezes escolhas, né. Não vou comer para beber. Você sabe que eu tenho, assim, a minha visão, lógico que não Sim. psicólogo, mas eu tenho uma visão dupla de 2 tipos de pacientes em relação à bebida alcoólica. Uhum. Ah, um deles é o paciente, por isso que eu falei de vício, que a sensação que eu tenho é que ele trocou a válvula de escape. Uhum. A válvula de escape dele, da frustração dele do dia era A comida. comer, agora é beber. Não Por cabe, isso que né, vou beber. muitas pessoas que contam histórias e mais histórias, doutor, eu fumava, e aí eu troquei o Comida. hábito de fumar por comer. Engordei. Quer dizer, eu fumava para controlar a minha ansiedade e de repente eu comecei a colocar comida na boca para É o controlar a famoso minha comer as ansiedade. emoções, né. Exato. Por outro lado, eu vejo um outro tipo de paciente, que é aquele paciente que ele foi obeso, ele está gordinho e ele foi introvertido a vida Sim. inteira. Ele nunca saiu, aquela coisa da fase de Uhum. bagunçar, de sair, de Aham. beber todo final de semana, porque todos nós, acho que a psicologia fala muito disso, né? Fala. Nós nunca é, pulamos uma fase no sentido de nós deixamos de fazê-la, nós vamos repeti-la Sim, em em algum algum momento. momento. É isso mesmo. E você não acha que muitos deles talvez virem alcoólatras ou usem demais também por causa disso? Porque eles Tá. voltam a fases Tem um pouco disso. de sair. Por aí, eu tinha uma paciente que ela tinha 24 anos de idade, Super nova, né. super nova. Nós operamos ela com 22. E um belo dia ela chegou no consultório, e a gente conversando, conversando, e ela tinha ganho ali. Sabe Um aquela que pouquinho vai de ganhando? aos Ela pouquinhos veio, ali. ela tinha ganhado 2. Eu falei, ó, presta atenção, vamos lá devagarzinho. De repente ela voltou alguns meses depois, ela tinha ganhado mais 4. Você E falou: eu "Opa, fui conversando com ela, falei, poxa vida, mas o tá que tá acontecendo?" diferente na tua vida? Aí conversa daqui, conversa dali, ela virou pra mim e falou, olha, eu tô Soltou. saindo. Não, eu tô saindo sexta, sábado e domingo. Aí eu falei assim, poxa, mas você sai? Ah, não, eu saio, acabo bebendo, acabo Hum, comendo, porque a bebida alcoólica traz uma sim. alimentação que não é alface, né? Nem, Não. nem o vinho a gente come com alface. Um É queijinho, um né. Um queijinho, alguma queijinho. coisa assim. E ela virou pra mim e falou assim, aí eu falei, poxa vida, mas você vai sair toda sexta, sábado e domingo, beber, comer? E aí? Ela olhou pra mim e falou assim, doutora, mas eu tenho 24 anos apenas uma vez na vida, tipo, Ok, então dá eu nunca licença. saí E eu vou fazer. e eu vou fazer. Então, olha só, né, como é complicado, né, ainda mais com os jovens. Os jovens a gente se preocupa muito mais, né, porque eles têm muito essa coisa, né. Recentemente nós tivemos uma paciente lá que me ligou,
ela estava com um mês de cirurgia, tomou uma taça de vinho. Falei: "Como assim, tomou uma taça de vinho?" Falei: "Você tá me ligando agora? Você tinha que me ligar antes, a hora que você pensou em tomar uma taça de vinho". "Ah, mas é que estava com os amigos, não sei o quê, e aí". Falei: "Tá, a minha questão não é por você ter tomado a taça de vinho que tá É errado, o porquê você mas tomou o a que que taça. te levou? Exato, Porque assim, o né. que que me traz nessa questão? Você fez isto, tecnicamente falando, você não passou mal, em tese, e provavelmente você vai fazer isso de novo, ou com vinho, ou com qualquer outra coisa". "Não, não vou fazer". Falei: "Vai". Sabe por quê? Porque ou você se conscientiza que você mudou o seu estilo de vida, ou você daqui a pouco está tomando uma taça, 2, uma garrafa, ou vai começar a fazer como essa outra pessoa todo final de semana vai, e aí a pessoa começa a colocar na bebida o que colocava na comida, e não vai fazer terapia, né, Leandro? Não vai fazer terapia, eu vou trabalhando as emoções com aquilo que eu tenho. Então a gente tem vertentes, né, por isso que eu falo: "Ah, fulano fez e ficou alcoolizado". Eu falei: "Vamos entender, não é que ficou com este problema porque fez a cirurgia, ele já tinha um comportamento que já provavelmente só foi suplantado pela questão da cirurgia". E muitas vezes esses pacientes, são justamente pacientes que se mantêm absolutamente distantes da terapia. Se Total, mantêm absolutamente total, distante de procurar uma ajuda, total. de deixar as pessoas, a equipe Sim, ajudá-lo e assim por sim, diante. sim. Deixa eu te falar uma coisa, chegaram mais perguntas. É, Olha, quais são os sinais de alerta de problemas psicológicos durante a recuperação da cirurgia, tá, do pós-operatório, do né, a pessoa tá perguntando. pós-operatório? Alguns sinais importantes que a gente precisa ficar atento. Muitas vezes o paciente não percebe, por isso que eu falo de novo sobre rede de apoio. Muitas vezes eu recebo ontem mesmo, essa semana a gente tem bastante pós, né, e ontem chegou assim para mim: "Ah, eu acho que eu tô ótima, mas a meu marido, meu irmão, acho que eu tô insuportável, tô irritada". Eu falei: "Mas você tá irritada?". Ela: "Não". Eu falei: "Deixa eu falar com as pessoas, vamos fazer uma reunião familiar aí". E aí as pessoas foram colocando: "Olha, você tá agindo assim, você responde assado". E aí ela foi parando, ela falou: "Nossa, coisa, né, eu não tinha parado para me olhar, para entender que a forma com que eu estava respondendo, o jeito que eu estava, eh, me posicionando". Eu falei: "Olha, você trabalha com criança, bem importante você ficar atenta a isso". Então, são alguns sinais, por exemplo, começo a procrastinar muitas coisas que para mim eram muito importantes para fazer, já não quero fazer, a gente vai: "Ah, tá em depressão". Não, ela tá pode ser um traço depressivo. Ou começa a ficar mais agitado, não para em lugar nenhum. "Ah, está com TDAH", porque agora também é todo mundo TDAH. Não, você talvez, esse processo do protocolo de restrição, você não elaborou isso direitinho, então você fica mais então alguns pontinhos, começa a dormir mal, então tem pacientes que dormem super bem, e a primeira coisa que eu quero saber: "Você tá dormindo legal?". "Não". "Então vamos entender, por que que não tá dormindo legal?". E no processo teu, pós-operatório, agora uma outra, falando ali da obesidade infantil, Uhum. você acha que o adolescente já está preparado para a cirurgia bariátrica? Então essa é uma questão Marcante. bem importante de se avaliar, porque o que que a gente precisa olhar? Porque não é a idade, é o nível de maturidade. Então hoje nós temos senhores de mais idade, senhoras com mais idade e adolescentes que talvez estejam muito mais preparados. É que existe uma questão de estrutura emocional. É óbvio que uma pessoa com mais idade Ó, só para tem mais falar uma coisa, estrutura. só para falar uma coisa para você, para quem acompanha a gente aqui, Uhum. a doutora Mariana, alguns tempos atrás, quando ela esteve aqui com a Aham. gente, falou que a adolescência está indo até 25 Sim, anos de idade, a maturidade passando está em lá. pediatra ainda. E aí, é isso mesmo? É, é. A gente tem esse aumento, né, e é fundamental que se tome muito cuidado, né. Hoje, na clínica, lá no instituto, eu atendi uma paciente hoje com 17 anos, ela vai fazer 18 agora, né, em abril, e veio com a mãe, que eu acho que é bem bacana, porque eu acho que é importante os pais acompanharem, porque a gente pode entender que ela não esteja totalmente, amadurecida para fazer as alterações que nesta idade, né, você acabou de falar de uma paciente jovem que operou, talvez, coisa do álcool, né, vou beber, porque vou comer um fast food, eu vou vai todo mundo para o McDonald's da vida e eu vou comer ali um frango com não sei o quê. Então eu acredito que não acho que seja nem positivo e nem negativo, acho que cada caso é um caso e precisa ser olhado com carinho, com muita atenção, porque pode ser que aquele adolescente tenha sim condições e pode ser que não. Não dá pra gente
colocar uma regra, isso aqui sim, isso aqui não. A gente sabe que oscila, né, Leandro? Oscila muito. Algumas colocações das sociedades falam em ex, por exemplo, desde ex-fumante. Hoje, alguns argumentos são mais passados, mas Uhum, a gente fala muito em 5 anos, né? uhum, 5 anos, por exemplo, nós temos uma estatística que muitos pacientes que passaram dos 5 anos magros uhum. dificilmente voltam a Retornam, né? engordar, e a maioria dos que voltaram a engordar voltaram antes de Desse cinco período. anos. Porque talvez em 5 anos é aquela coisa de já aconteceu de tudo na sua vida, né? Uhum. Tipo, já aconteceu coisa boa, já E ruim. aconteceu coisa ruim, muito ruim, Então aí, né? e Vamos a que vida vamos. rodou e você não voltou a velhos hábitos. Porque o Uhum. nosso problema muitas vezes é que a hora que a gente se depara com um problema, a Hábito gente antigo. regride a Hábito antigo. hábitos mais fáceis. Como identificar rapidamente essas mudanças? Como que uma pessoa que está ali, eu mudei, e, poxa vida, você acabou de falar de uma paciente que nós tivemos que juntar a família Sim. para a família falar, não, mas você estava dando uma Não tá respostinha legal. atravessada, tal. Como é que a gente faz para identificar isso? Porque eu mudei, eu estou indo aqui bem, de repente, Vira a chave alguma de coisa novo. aconteceu. Quanto antes a gente consegue identificar Então, isso? é, Você acha que é a família? Ou, então, ou, é ou um é conjunto. pessoal? É conjunto. Primeiro, eu acho que a pessoa ela precisa ter o interesse de se compreender. Por isso a gente Perfeito. fala com relação à questão da terapia, nem que seja uma terapia, uma psicoterapia mais breve. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo identificar, por exemplo, quando você começa a ficar irritado, você nota, ou não? Com certeza. Você percebe? Assim, depende Talvez da você irritação. então, talvez Você você sabe tenha que depende amadurecido muito da isso. irritação, né? É. Porque assim, irritado, quando a gente tá, sei lá, nervoso, eu acho Uhum. que é muito fácil. Tá. Quando a gente tá dando aquelas respostas Uhum, meio ali, né? meio Tá. espinhudas, Mais objetivas, talvez, às porque as vezes é mais pessoas difícil, né? Porque é. às vezes você passa o dia inteiro, talvez com uma mão na consciência ali no final do Você fala: dia, "Poxa, fala, hum, talvez não devesse ter respondido daquele acho que deu uma jeito. exagerada". Então, isso é amadurecimento. Quando a gente consegue fazer isso, significa que eu tô eu tô num degrauzinho para cima, e a grande maioria dos pacientes, às vezes, não conseguem fazer esse exercício. E eu vou fazendo exercícios com eles, né, durante todo o processo de autoconhecimento, né, de olhar para si, quais são os seus comportamentos, o que você tem de comportamento que você acha que é bacana, quais são os seus comportamentos no pós, conversa com a sua família, escute, mas esteja pronto para ouvir, porque geralmente a gente quer só ouvir o que é bom. Não, A você é gente, a gente incrível, tem uma mania de incrível, ouvir já querendo responder, né? A coisa gente é. mal prestou atenção. E se eu responder ao Não, não, contrário não. para ti, danou-se. Até porque a gente tem aquela coisa de quando você começa a falar comigo, eu já entro no módulo de defesa É, automático, né? Tipo, eu é entendo isso reativo, como uma agressão sim, à minha pessoa. Então eu é. já entro Você entra no carregando, modo né? reativo. E aí, de novo, por que que é importante você se conhecer? Porque quando você começa a me trazer, olha, está acontecendo isso. Ao invés de eu ser reativa, eu vou tentar entender o que você está me dizendo e fazer uma mudança sobre isso. Então, os comportamentos, eles são fundamentais. Ou a rede de apoio vai notar, o fundamental é que o próprio paciente consiga fazer isso, né, Leandro? E a gente tem treinado muitos pacientes no sentido de, olha para o seu comportamento. Como é que você funciona agora? Puxa, teve uma alteração? Olha para isso. Está difícil fazer sozinho? Procura ajuda, que não é nenhum problema. E quando eu falo ajuda, não necessariamente né, o psicólogo. Claro que a gente vai ter mais ferramenta. Mas o que você gosta de fazer? Vai fazer alguma coisa que te, sabe, que te traz para aquela calmaria, né? Tem um paciente esses dias que estava com a esposa também, ele falou: "Não, eu tô nervoso, aquela coisa, tô nervoso, eu vou pescar". Eu falei: então, tem outros pacientes que você falar: "Vamos pescar", a pessoa vai falar: "Pelo amor de Deus, eu vou ficar pior". Então, você se conhece? Você sabe o que que você gosta de fazer? Você sabe aonde você quer chegar? Na grande maioria das vezes não. E aí, quando o paciente opere e muita coisa muda na questão emocional, porque muda hábito alimentar, e mudar hábito alimentar, a gente falou aqui, não é algo tão simples, não é assim: "Ai, que bom, vou ficar sem mastigar nada". Não, não é legal. A verdade é essa. E me fala mais uma coisa. Nós fazemos, durante o nosso tempo no instituto, Uhum, nós fazemos tanto as sessões de terapias individuais, uhum. como muitas vezes a gente acaba fazendo sessões em grupo. Sim. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio do Uhum, grupo, mas eu continuo achando ele muito legal, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro,
a colocação do um é um jeito de você olhar, na Olha minha só, vida também não pensei acontece por essa isso. perspectiva, né? Você Tá, acha legal eu esse, gosto esse muito. acompanhamento em grupo? Eu gosto bastante do grupo e eu sempre deixo, nós sempre colocamos isso para os pacientes, que no grupo eu trabalho o global, eu não personalizo, porque você é de um jeito, o fulano é de outro, mas o que a gente leva, né, para os nossos pacientes no grupo é é um material tão importante, tão bacana, eles saem de lá, na grande maioria das vezes, muito acolhidos no sentido de entendimento, e tem muito disso. O grupo ele tem um lado bom e tem um lado que não é tão legal. Então, tem esse paciente que entra mudo e sai calado, porque tem vergonha, muitas vezes de perguntar, ai, minha Mas pergunta você é. sabe que no grupo isso é muito bom, porque Sim, quando você faz uma sessão individual, se ele fica mudo, você fica sim, muda, ok? A gente tem alguma ok. coisa ali, né? Aquela coisa de respeitar o silêncio. Mas mudo numa sessão coletiva, você sai dali com alguma coisa. Sim, sem dúvida Você nenhuma. sai dali com Sem dúvida. um pedacinho, uma coisinha que você vai se preparando para O melhorar. que eu falo do grupo, que eu sempre começo os grupos assim, que eu vou trazendo exercícios no grupo também, né? Tanto nossos grupos são no pré, né, no caso, para que eles aprendam a olhar para aquilo que eles estão tendo de oportunidade. E que é rico, né? Porque nós entregamos ali o que é de melhor, que a gente Perfeito. entende que é melhor. Então tem isso, né? Tem paciente que, por exemplo, quando a gente termina ali aquela partezinha, aí eles vêm, ai, posso te fazer uma pergunta? Aí você fala, poxa, eu poderia ter feito essa pergunta. Às vezes eu falo, por que você não perguntou isso? Pode perguntar, né? Vem perguntar individual. Claro. Porque é uma característica. Eu falo, cara, sua pergunta foi incrível, por que que você não perguntou? Ai, porque. E aí entra em outras coisas. Aí a pessoa vai precisar trabalhar outros aspectos. Eu gosto muito do grupo. Acho que o grupo ele é bacana, eu acho que a gente tem resultados extremamente importantes no grupo. Eu gosto muito. Legal. E então, no final das contas, acho que o recado que fica para todo mundo é: vamos fazer terapia Eu digo que terapia é para a vida, para a terapia é vida. para a vida, para crianças, para principalmente Adultos, para adultos. Eu acho que a gente vive num mundo hoje que, inclusive, nós deveríamos dedicar mais tempo, inclusive para colocar as nossas crianças em terapia. Né? Eu falo muito sobre isso, né? Tem muito paciente que nem sabe, a minha especialização inicial ela é infantil. Eu sempre trabalhei muito tempo com criança, inclusive com crianças com e obesidade, né? nós estamos tentando trabalhar cada vez mais com as crianças no É, Instituto, né? muito, Nós estamos muito. tentando trazer já com a Tem Mariana, muitos com a doutora projetos. Tainara, que vai vir aqui com a gente, Mariana, para a gente, inclusive, me trouxe um paciente que nós estamos trabalhando juntas com legal, para a gente obesidade. conversar justamente com a obesidade infantil. É, Quer dizer, tá quanto gritante. mais rápido a gente intervir nisso, Sim, melhora a autoestima, melhora total. repercussões assim ao longo Porque da todo mundo vida. sofre, né? E a Com criança muito certeza. mais. E a gente sabe que aquela imagem de que, ai, que bonitinho, como ele é bonitinho, gordinho, não é bonitinho. Não é legal, né? Pode ser que seja legal para quem tá de fora. E para criança? Já perguntou para uma criança que tá acima do peso se ela tá feliz? A grande maioria não tá. Eu tenho hoje crianças e adultos que estão se descobrindo hoje, e muitos no pós-operatório, inclusive, com um transtorno alimentar que a gente chama de TARI, né? Que é um transtorno alimentar restritivo evitativo. É aquela pessoa que fala, essa pessoa é chata demais, não come nada. Nossa, Leandro não come isso, não come aquilo. Talvez você não seja chato, talvez você tenha um transtorno alimentar que começou lá na infância e que não foi estimulado. Porque hoje o que os pais fazem, né, Leandro? É dar o que tá fácil. Tem um Assim. tempo. Ah, assa um nuggets aí, compra uma batata frita. Eu tenho um paciente, ele está agora com 10 anos. Ele está com 75 quilos, ele tem 10 anos de idade. Ele não sabe o que é um arroz, o que é um legume, o que é uma fruta. E a culpa é de quem? É da criança? Se é que a gente pode chamar de culpa. É uma criança que já está com obesidade, que vai provavelmente ser um adolescente com obesidade, um adulto com obesidade, porque não vamos operar uma criança com 10 anos. Eu acho que a gente deveria deixar, inclusive, esse papo sobre as Sim, crianças. De repente, a gente podia voltar aqui, eu, você e a Mariana. acho ótimo. Acho que seria bem legal para a gente Incrível. conversar sobre obesidade infantil, dos transtornos psicológicos, tudo que a gente precisa sobre a obesidade infantil. Uhum. Mas, acima de tudo, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, para a gente poder falar mais um pouco sobre o nosso tratamento sobre a obesidade, tudo que nós fazemos, toda essa equipe Uhum. multidisciplinar, da qual a sua presença é absolutamente parte fundamental de todo esse tratamento, não só antes, durante e depois. Acho que isso é muito importante. Quer deixar algum recadinho final? O que Eu que você acho que deixaria assim de aquele, aquela para pensar, saidinha? reflexão do dia, né, do momento. Acho que o mais importante de tudo isso, né, é entender o quanto eu sou especial do jeito que eu sou, mas que eu posso ser diferente no sentido de ser melhor, de estar mais feliz, de me permitir.
entender que eu não sou perfeito, né? Que eu não preciso ter alta performance o tempo inteiro, ser a melhor nisso, a melhor naquilo, mas que eu preciso ser melhor dentro daquilo que eu entendo que é importante para mim. E se a minha escolha é melhorar, inclusive no âmbito físico, né, ter uma qualidade de vida e vou usar como instrumento o procedimento, né, da cirurgia, por que não fazer isso acompanhado, com cuidado, com uma equipe que vai te acolher, né? Eu acho que o nosso trabalho lá é tão bacana, a gente tem feedbacks tão positivos, né, Leandro? De pessoas que já passaram por tantos lugares, né? E Exato. que chegam lá e se sentem acolhidos, se sentem respeitados. Então, acho que isso é o nosso objetivo principal e fica essa questão. Pensa um pouquinho sobre você. Olha um pouquinho para você. Se permita fazer as escolhas por você. Eu acho Pega que um isso é o pouquinho mais de tempo, né? importante. Pega um pouquinho É, de tempo. Dê prioridade para você também, é né? fundamental. Eu E acho não que, é tirar prioridade de outras coisas, sim, mas se incluir como altera as prioridades, prioridade. eventualmente. É, Isso é eu acho que é importante. só se incluir, sabe? Assim, É, tipo, será que no meu dia eu não posso me incluir como melhorar, prioridade é isso também, aí. né? Eu acho que esse é o mais importante de tudo. E se tiver difícil fazer isso sozinho, um profissional. Ele vai poder te ajudar. Muito obrigado. Muito Eu que obrigado pela sua agradeço. presença. Obrigado por todos que estão aí nos assistindo. Lembrando que nós já temos as perguntas, vocês podem fazer as perguntas, podem interagir, a gente volta aqui, comenta o que vocês gostaram de ou querem ouvir, comenta aqui com a gente nas mídias, aqui no QR Code que vai estar aqui com a gente. E muito obrigado por Eu que tudo, muito agradeço. obrigado por todos que estão assistindo. Até a próxima. Até a próxima. Até.